Boa tarde a todos e todas. Vamos para a segunda sessão, né? A segunda palestra da terceira sessão da jornada. Agora teremos o aluno Gabriel Campos, que é orientado pela professora Helena e o professor Dilson da UERJ, né? Então, Gabriel, você tem aí 15 minutos, fica à vontade. Certo. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar o projeto que eu estou trabalhando no meu mestrado, que é busca por matéria escura no experimento CMS, através desse processo de decaimento, BBZ, decaindo 2 leptons mais energia perdida, e a gente está utilizando os dados do Run2 e aprendizado de máquina supervisionada. Como o Rodolfo já disse, eu sou orientado pela professora Helena e o professor Dilson. Então, primeiro, uma motivação. Essa análise, como eu disse, ela busca uma matéria escura no LHC através de uma interface entre os setores visíveis do modelo padrão e o setor escuro, possibilitada por um pseudomediador escalar A. Eu vou falar dele mais para frente. O estado final que a gente está procurando é com 2 jatos de B, 2 leptons e a presença de energia transversa perdida, e especialmente possui um grande espaço de parâmetros não explorados em outras análises de matéria escura, o que torna essa análise em específico interessante. Além disso, ela é uma análise inédita no LHC-CERN e a determinação correta da sensibilidade do sinal pode tornar essa busca promissora no High Luminosity LHC. E, por fim, essa análise está sendo feita em colaboração com o DAISY, CBPF e o UERJ, alunos e professores, cada um tendo responsabilidade específica na análise, porque ela é suficientemente grande. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho dessa extensão do modelo padrão, que é esse setor escuro. Então, a matéria escura, que a gente denominada aqui com massa MQ, ela é simplesmente um fermion de Dirac, classificado como um IMP. O IMPs são simplesmente candidatos a partículas candidatos a explicar o que é a matéria escura, e elas flutuam desde, como eu disse, essa própria fermion de Dirac, até, por exemplo, a axions a partir da simetria de Pequet-Quinn. E, em especial, aqui ela pode interagir com os férmions do modelo padrão, e se acopla no mediador pseudoescalar real a zero, através desse potencial, como a gente pode ver na equação, o fator de acoplamento YX. Só que isso não é suficiente para explicar como é que ele está efetivamente interagindo com os fórmulas do modelo padrão. Essa responsabilidade fica a partir desse a zero, e a forma com que ele efetivamente faz a mediação para essa interação ocorrer, precisa da existência de novos estados. Em especial, a gente vê que o modelo 2HDM, o Higglitz Dupped Model, ele é uma realização natural dessa interface entre a matéria escura e o modelo padrão, uma vez que, quando a gente tem a quebra espontânea de simetria no modelo, ele vai produzir um espectro de 5 bósons de Higgs, o H+-, H0, H0 e Hzinho. Em especial, sobre algumas condições do modelo, alguns parâmetros, esse Hzinho ele vai ter características iguais ao Higgs do modelo padrão. E o pseudoescalar A, que a gente vê efetivamente no diagrama de Feynman, não é esse A0, ele vem da mistura no momento da quebra espontânea de simetria do modelo com esse acoplamento, do pseudoescalar A0 com o Azinho 0. E ele produz esses pseudoescalares Azão e Azinho, que é efetivamente o que aparece no diagrama. A interface que faz entre o setor visível e o setor escuro ocorre através desse potencial, onde a gente pode ver os 2 dubletos e o pseudoescalar real a zero e o fator de acoplamento. Agora eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica da análise. A gente tem o pontos de sinais que a gente propõe para fazer a sondagem. A massa proposta para a procura que é 45 GeV. Outros parâmetros do modelo, como beta, YX, sendo de θ alguns parâmetros lambdas e a massa de outros bósons de Higgs no modelo, estão descritos nos slides, e alguns desses parâmetros são especialmente importantes para determinar como é que a física do modelo vai ser observada, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. A gente tem esses pontos de massa de MHzão, que é o Heavy Higgs, que aparece no modelo, e do MAzinho para benchmark. Então, o que essa tabela está relacionando é como a gente vai combinar a massa dessas 2 partículas na hora de estar fazendo análise de dados. Aqui o processo de decaimento, onde a gente tem a identificação do estado final com 2 leptons de cargas opostas, a energia transversa perdida, e pelo menos um jato de B. A gente sabe, a princípio, que teriam 2 jatos de B, só que existem falhas na reconstrução dos objetos físicos capturados no detetor, então a gente abre o espaço
para esses erros justamente pedindo apenas um jato de B. E, naturalmente, outros jatos, como o de Final State Radiation e PyLab. Como eu disse anteriormente, alguns parâmetros especiais são importantes para não haver competição nos canais de decaimento. A gente poderia ter, por exemplo, o Heavy Higgs decaindo em 2 As e, ao mesmo tempo, no bóson Z e o A. Só que como a gente ajusta os parâmetros do modelo de tal forma que a gente só precisa efetivamente observar o modo de decaimento em Z e A e, naturalmente, do pseudoescalar A nas duas partículas de matéria escura. Os triggers da análise, no início da análise, a gente definiu os triggers para garantir que a gente estaria posteriormente lidando com objetos físicos dentro da eficiência de seleção. No início foram apenas para os triggers de leptons e atualmente um outro colaborador, o Matheus Costa Reis, ele está responsável pelo estudo de eficiência dos triggers de energia transversa perdida. E também das produções de fatores de escala de correção do Monte Carlo em relação aos dados. Então, de forma geral, os triggers são descritos nesses bullets, onde a depender do canal que a gente está estudando de decaimento dos 2 leptons, então a gente pode ter um canal com 2 elétrons, um canal com 2 muons e um canal combinado de elétron-muon, e a gente ajusta os triggers de acordo com esses canais. A figura à direita, ela está mostrando como está o platô de eficiência dos nossos triggers. O histograma não preenchido com linha azul escuro, são todos os eventos que sem a seleção dos triggers, e o histograma preenchido em azul ciano são eventos que efetivamente passaram pela seleção dos triggers. A gente pode ver no primeiro bin que a gente já tem eficiência em torno de 95%, então a gente já está numa região confiável para fazer a análise de outras partes do trabalho. Os dados de simulação de eventos de Monte Carlo que a gente está utilizando, eles compreendem os dados do RAM2 e as simulações de Monte Carlo são para os anos de 2016, 2017 e 2018. Eu tenho processos de Drell-Yan, single top, produção de pares de quark top, especialmente, produção de bósons vetoriais e também um conjunto de eventos com pouca contribuição na região de estudo, como, por exemplo, uma combinação de 3 bósons vetoriais e também aqueles eventos com um Z e gama, ITT bar e gama. A princípio, pode parecer estranho que esses eventos com produção de pares de quark top e gama não estejam presentes, não tenham efetivamente uma contribuição na região que a gente está estudando, mas é porque a gente faz um corte diretamente na massa do bóson Z, então isso já reduz muito a contribuição desses 2 tipos de eventos. A gente dividiu as regiões de análise que a gente está estudando justamente para observar detalhadamente o comportamento e estatística dos backgrounds dominantes, sendo eles a produção de pares de quark top, o Drell-Yan, o WZ e o ZZ. A região de sinal ela é definida efetivamente no meio, onde a gente tem a necessidade, como comentado anteriormente, de pelo menos um jato de B, e a gente não veta nenhum lepton nessa região. Aqui uma tabela mostrando a pré-seleção dos objetos físicos que a gente está utilizando atualmente na análise. Muitos desses critérios de seleção eles foram observados em outras análises, eles acabam sendo standard na análise de dados desse tipo de evento, e outros a gente foi ajustando conforme a gente foi observando o comportamento das distribuições, como, por exemplo, a diferença de massa entre os 2 leptons e a massa do Z no PDG, entre outros. Agora um pouco da seção do aprendizado de máquina. Como esse sinal ele tem uma baixa seção de choque, então a gente está utilizando o aprendizado de máquina justamente para explorar essa relação estatística entre os objetos físicos e, consequentemente, discriminar o sinal do background. A performance desse modelo ela é essencial para a determinação correta da sensibilidade do sinal, porque a gente vai utilizar esse discriminante para calcular as regiões de decisão da análise, bem como Gabriel, também... Oi. Você tem mais 5 minutos, ok? Ok. Bem como a escolha correta do algoritmo de bitagging, que vai definir os jatos de B nessa região. Nesses gráficos eu estou mostrando o poder discriminatório das variáveis que são essenciais para o aprendizado correto do modelo. A gente verifica a eficiência de seleção para observar justamente o poder discriminatório. Como a gente pode ver nas últimas curvas da direita, quanto maior a eficiência de seleção do sinal e a rejeição do background, maior o poder discriminatório da variável.
Um ponto importante da análise é que a gente tem sinais boosted, e isso é devido à grande diferença de massa entre o heavy Higgs e o pseudo-escalar A. Durante o decaimento, grande parte dessa energia é transferida em forma de momento do bóson Z, consequentemente ela vai decair em leptons, e a gente chama isso de uma topologia boosted. A gente pode ver nesses dois histogramas, à esquerda uma região onde a gente só tem um jato de B, e na direita, no do meio, uma região onde tem 2 jatos de B. Os histogramas não preenchidos, em especial azul escuro, onde a gente tem o bóson o heavy Higgs com massa 1000 GeV e o pseudo-escalar A com massa 100, como ele é muito diferente a distribuição, e ele é diferente justamente por causa dessa topologia boosted. Naturalmente, quando a gente olha o gráfico de eficiência de sinal versus região de background, ele destoa muito dos outros por ser facilmente discriminado. Falando um pouco das grandezas hadrônicas, como a gente pode ver as duas regiões com um jato de B e 2 jatos de B, ele oferece pouquíssimo poder discriminativo comparado aos leptônicos, como mostrei anteriormente. Só que ainda assim eles carregam informações relevantes da topologia do evento e vão ser ideais na separação das regiões de controle. Aqui eu tenho uns discriminantes preliminares para o ponto de sinal não boosted. Um ponto importante que tem que considerar aqui é que a gente tem a proposta de analisar 2 modelos de aprendizado de máquina. O XGBoost, que é um modelo baseado em árvores de decisão, e o MLP, que é um modelo baseado em redes neurais, o Multilayer Perceptron. Atualmente, esses modelos foram treinados sem levar em consideração correções de bitagging, porque eles ainda não estavam prontos na época que a gente estava fazendo essa análise do aprendizado de máquina. A gente pode ver nessa região, num ponto de sinal com massa do heavy Higgs 1000 e o pseudo-escalar A 800, como o discriminante aparentemente é bom. Ele não tem muita contaminação do lado do sinal, o que é excelente. Além disso, o controle do overtraining ele pode ser observado na correspondência entre os datasets de treino e teste. Tanto na figura esquerda e na direita, as linhas tracejadas são as que mostram o dataset de teste e as linhas sólidas os datasets de treino. Aqui uma comparação, agora um discriminante preliminar para um ponto de sinal boosted, a gente vê facilmente como ele é discriminado e com pouquíssima contaminação utilizando os 2 modelos. Só que um ponto importante que a gente tem que considerar tanto aqui quanto nos discriminantes anteriores é que a gente está observando pesos do modelo de aprendizado de máquina e não necessariamente o peso físico. Então, apesar deles estarem excelentes observando esse tipo de peso, isso não é necessariamente verdade observando o peso físico do evento. Então, esse é um ponto de optimização que a gente tem que trabalhar para que o modelo ele não tenha tanta contaminação quando a gente observe o peso físico. Outro ponto importante, como eu disse anteriormente, a escolha do algoritmo de bitagging. Então, e através da comparação, a gente faz isso através da comparação de eficiência e seleção de sinal e background, qual a gente define o tagger que a gente vai utilizar. Nessas linhas tracejadas nas 2 figuras, indicam o ponto de operação do tagger, que basicamente quer dizer para a gente a eficiência com qual ele seleciona jatos de B. E a gente basicamente escolheu o tagger conforme onde a gente tem maior seleção de eventos possíveis, para que a gente tenha mais eventos para alimentar o modelo de aprendizado de máquina. Nesse caso, a gente ficou com o DeepJet, com ponto de operação Luzi, por causa de uma eficiência de 61%, tanto de seleção de sinal quanto do background. Um ponto importante é que esses jatos de sinal eles têm tendência a ser forward. As figuras abaixo elas mostram o delta entre os 2 jatos do evento. À esquerda a gente tem um jato de B e qualquer outro jato, e à direita 2 jatos de B. Pela distribuição de sinal da segunda região, que eu estou mostrando essa seta vermelha, a gente vê que a distribuição se estende para altos valores de delta eta, diferente dos backgrounds. Isso indica essa tendência. E os jatos fortes são simplesmente aqueles que têm altos valores de eta, consequentemente são detectados em regiões mais afastadas da região central do detetor. Os fatores de correção do bitagging, eles são utilizados para atualizar o peso físico do evento, corrigir os eventos de simulação conforme o comportamento dos dados. A gente pode ver na figura direita como os dados eles estavam muito desbalanceados com o Monte Carlo, estava muito desbalanceado com os dados, e a figura esquerda, depois, propriamente calcular os fatores de escala, está muito bem, está um excelente comportamento, o que efetivamente vai ajudar nos modelos de aprendizado de máquina quando a gente retrabalhar eles e buscar aquela optimização dos pesos físicos. Como conclusão, o estudo da seleção, impacto e correção do algoritmo e working point de bitagging ele foi completamente finalizado. Todos os passos a partir de diante na análise vão estar levando isso em consideração. Os modelos preliminares eles têm bons resultados para o aprendizado de máquina, ainda que a gente tenha que fazer essa optimização pensando no peso físico, só que isso já permite o estudo inicial da ferramenta Combine, que ela vai ser utilizada para o cálculo das regiões de exclusão, que é um dos objetivos da análise.
Os próximos passos que eu vou estar trabalhando agora vai ser o estudo mais aprofundado desses modelos de aprendizado de máquina, implementar correções faltantes ainda na análise, como o GER, Jet Energy Resolution, a incerteza do JES, que é o Jet Energy Scale, e correções referentes aos triggers que estão sendo trabalhados pelo Matheus no momento, assim como calcular as incertezas sistemáticas. E, por fim, determinar as regiões de exclusão da análise usando os modelos de aprendizado de máquina devidamente optimizados. Esse é o fim da apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns aí pela sua apresentação. Vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o Gabriel? Professor Rudney. Ô, Gabriel, vai lá nos primeiros slides onde você mostrou o diagrama de Feynman, que tem o teu sinal, né? Isso, por exemplo, esse daí. O Azinho aí é um pseudo-escalar. Exato. Tá, e o pseudo-escalar, tua matéria escura, na verdade, esses Qs, né? Que são férmions. Sim, exatamente. Tá. Essa parte da análise é identificada como a energia transversa perdida, que a gente não consegue efetivamente detectar no experimento. Uhum. Então, nesse caso, você está explorando que portal, hein, da matéria escura? O portal que a gente está explorando é essa interface no decaimento do Heavy Higgs para esse pseudo-escalar A, que é através daquele modelo 2HDM. Tá. O Hzão não é o Higgs propriamente dito. Não, né? ele não é o Higgs, ele é um dos Higgs do... Tá, mas você tem o Z é o Z mesmo, né? O Z é o Z, exatamente. Então é o portal de vetorial, sei lá como que chama. Aí, sim. Sim. Não é o portal de Higgs. Você disse que esses Qs também pode se acoplar com os férmions do modelo padrão? Isso é o que a nossa referência primária diz, que a princípio eles podem se acoplar e ele se acopla com o pseudo-escalar mediador real, o A0, e esse A0 que efetivamente faz a interação. Tá, então não é uma interação direta. Tá. Isso. Tá. E que massa você espera para esses Qs? Atualmente, a massa que a gente está sondando é de 45 GeV. É a mesma massa do artigo primário, e isso é feito porque nessa massa ele explica um pouco como isso pode explicar o excesso de Galactic Central Excess Energy na cosmologia que a gente observa essa falta de matéria. Uhum. Tá, ok. Oi? Não, nada, ok. Oi, Gabriel. Oi. Boa tarde, parabéns pela apresentação, viu? Muito boa. Obrigado. A minha pergunta é um pouco básica, mas para mim não é tão claro. No slide, acho que é anterior, quando você bota aquele seu... Não é bem o seu modelinho, mas é um modelo que você fala desse Fermion Key, né? Sim. Qual é uma argumentação, acredito se é que tem alguma argumentação simples do porquê você considera seu campo de matéria escura um Fermion de Dirac? Para mim, essa afirmação não é trivial. Você tem algo para me enrolar, talvez? Isso é uma parte que eu também estava batendo a cabeça quando estava lendo o artigo, e ele simplesmente considera que é um Fermion de Dirac por simplicidade. Entendi. Não, então tudo bem. Obrigado. Nada. Gabriel, muito obrigado. Parabéns aí mais uma sim. vez pela sua apresentação. Vamos dar seguimento.